Estamos ao vivo. Muito boa noite, Vivi. Tudo bom? Oi, Renato, boa noite, tudo bem? Tudo bem, aqui também. Legal. Então, muito obrigado pela sua participação, Vivi. Eu vou fazer uma breve introdução sobre essa live e depois a gente já vai começar. Enquanto as pessoas estão entrando aqui, a live de hoje, ela é muito especial. A gente vai falar sobre performance e vida financeira. E para isso, estou com uma convidada muito especial, Viviane Ferreira. Ela é palestrante, consultora financeira e também autora de livro. Então, vocês com certeza vão ter muitos insights. Ela tem bastante experiência e bagagem para compartilhar com a gente, ok? Para quem estiver entrando agora, eu peço que vocês falem de onde vocês estão falando e que esporte vocês praticam. Coloca aqui pra gente, pra gente saber com quem que a gente está falando. Vivi, esse é o momento que a gente pode compartilhar aquele link nas nossas redes, já que o pessoal ainda está começando a entrar, tá bom? Ah, legal, E aí é só de copiar aquele link, ele vai aparecer ao vivo pro pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. legal. E compartilhado. Muito bem. Ótimo. Foi compartilhado. Então, pessoal que já está entrando, a gente já está aqui com algumas pessoas visualizando. A gente está realmente aqui para entregar um ótimo conteúdo para vocês. Eu realmente valorizo muito o seu tempo e também o tempo do convidado, hoje, no caso, a Vivi. Então, eu recomendo que vocês peguem um caderninho, façam suas anotações, porque vão sair vários insights, e também façam perguntas aqui para a gente, deixem seus comentários, que a gente vai responder o máximo possível, ok? Também aproveita e eu coloquei aí no link, aí na descrição dessa live, segue a Vivi aí no Facebook, segue a Deeper também, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Marca os seus amigos aqui nos comentários, amigos que vão se interessar por esse assunto que a gente está discutindo hoje, de performance e a parte financeira. E a última coisa, eu tenho no meu site, vou deixar aqui, ó, www.deeper.co, eu preparei um e-book gratuito com 5 estratégias mentais para atletas campeões. Então, baixa lá, é gratuito, são estratégias que você já consegue começar a aplicar desde já. Então, baixa lá, é gratuito, e se quiser saber mais sobre o Mental Coaching, acessa o site, ok? Me apresentando, então, meu nome é Renato Endo, eu sou Mental Coach de atletas e fundador da Deeper. O meu trabalho é ajudar atletas a aumentarem a performance nas competições através de treinamentos mentais, que eu utilizo técnicas de hipnose, PNL e coaching. Então, eu ajudo os atletas a ganharem controle mental e controle emocional, o que faz uma grande diferença na performance e nos resultados das competições. E também, eu acredito que existe uma ecologia da performance. Além de treinar corpo físico, treinar técnicas, é muito importante a gente treinar a nossa mente, treinar, trabalhar e cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso sono, e um dos pilares muito importante é justamente a parte financeira. Por isso, a convidada especial de hoje, Vivi. Vivi, passando a bola para você, queria pedir para que você se apresentasse. Quem é você? O que você faz, Vivi? Renato, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você, junto no seu canal. Eu tenho visto as lives que você tem feito, têm sido muito bacanas. E eu sigo a Deeper e sempre te acompanho em todas as ações. Legal. Então, é um Obrigado. grande prazer estar aqui. Obrigado. Eu me apresentando um pouquinho, eu sou consultora financeira, palestrante, sou autora do livro Vivificar Superando o Imponderável. Eu tenho aí uns 20 anos de carreira e nos últimos 12 anos eu tenho trabalhado com finanças, com consultoria de investimentos, com planejamento financeiro pessoal. Então, eu ajudo as pessoas a se organizarem melhor na vida financeira, na parte financeira, que é uma área
tão importante da nossa vida, que nos dá uma base importante para realizar os sonhos, para realizar as coisas que a gente tanto gosta e curte aí na vida. E então eu ajudo as pessoas a enriquecer a vida, não só financeiramente, mas levar uma vida mais alegre, mais tranquila, mais feliz. E o dinheiro faz parte aí dessa base toda, então é isso que eu ajudo as pessoas a fazerem. Legal, Vivi. Muito bom. E, Vivi, eu queria pedir para você começar falando um pouquinho sobre essa relação pessoas-dinheiro, o quanto que isso influencia na nossa vida, positiva e negativamente, né? As pessoas que você tem ajudado, as mudanças que podem acontecer a partir do momento em que a gente começa a se relacionar de uma forma diferente com o dinheiro. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Sim. Olha, é muito interessante porque eu vejo assim que as pessoas realmente se relacionam de maneira diferente com o dinheiro. Tem pessoas que ficam muito nervosas quando começam a falar sobre dinheiro, né? Elas não sabem bem o que acontece. Você começa a conversar com a pessoa sobre dinheiro, aí a pessoa já começa a esfregar a mão, já começa a se mexer na cadeira, assim, e você começa a ver o quanto que a pessoa está realmente desconfortável em falar sobre dinheiro com a gente. Então, isso acontece mesmo, né? Falar sobre dinheiro ainda é um pouco de tabu, né? Tem melhorado muito, hoje em dia tem muitos canais, muitas pessoas falando sobre dinheiro, a gente vê isso cada vez mais nas revistas, tem até já muita coisa sobre educação financeira para crianças, mas ainda é um pouco de tabu, né? As pessoas não falam quanto que elas ganham por mês, não falam muito sobre isso. Então ainda é um pouco de tabu. E eu vejo assim, às vezes, tem uma questão muito complicada que as pessoas se baseiam nas aparências, né? Nas aparências, acham que tem que ter coisas para mostrar que tem dinheiro. Aquela história, eu não vou pedir desconto na loja, porque se eu pedir desconto, vão achar que o vendedor vai achar que eu não tenho dinheiro. Pô, mas, né, o vendedor tem que achar alguma coisa da sua vida, achar se você vai ter dinheiro ou não tem dinheiro. E diga-se de passagem, né, aquelas pessoas mais ricas que a gente vê são as que mais pedem desconto, né? Então, não tem nada a ver esse negócio de vergonha de pedir desconto. Legal. Então, eu vejo, assim, essa relação que tem na vida das pessoas, e eu vejo, por exemplo, recentemente eu ajudei uma pessoa a se organizar melhor com o dinheiro dela, é uma mulher, uma moça, e ela tinha uma questão que ela precisava conseguir gastar menos do que ela vinha gastando. E ela tinha muita dificuldade, não sabia como se organizar e tudo. E aí a gente começou a fazer o trabalho dela realmente anotar tudo que ela gastava, planejar o próximo mês, quanto que eu gastei esse mês, como que vai ser o próximo mês, onde eu vou reduzir meus gastos. E aos poucos, então, no dia a dia, ela foi tomando consciência do que ela estava gastando. E aí ela começou a perceber o quanto que isso era importante até para ela decidir, assim, quais são as atitudes que ela ia ter no dia, o que ela ia fazer naquele dia, porque ela começou a ver que às vezes ela ia num lugar só por ir, não estava se divertindo, não estava gostando de ir, ia só porque alguém chamou e no fim gastava dinheiro. Sim. Então ela começou a ver o quanto que era importante. Não, peraí, hoje eu não estou afim de sair, eu quero ficar em casa, quero ficar aqui na minha, porque amanhã eu tenho um outro evento, e aí é nesse evento que eu quero ir. Então ela começou a organizar tanto onde ela queria gastar o dinheiro dela, mas também onde ela queria gastar energia, gastar o tempo, né? Investir o tempo dela, investir a energia dela em tudo. Então, trabalhar com dinheiro trouxe uma consciência para a vida dela, assim, em tudo. E Perfeito. Aí ela foi tomando essa consciência, então foi muito bacana, assim. Aí ela foi conseguindo reduzir cada mês um pouquinho aí os gastos dela.
Uau, muito bom. Parabéns, Vivi. Realmente, o seu Ah, trabalho ele impacta muito na vida como um todo, né? Não só na parte do dinheiro da pessoa, mas na vida como um todo, tanto o lado social, o lado de relacionamentos. Muito legal. Dando boa noite aqui, Jaine está participando, obrigado. Mônica, Daniel, o pessoal está entrando e começando a comentar. Eu estou aqui com a Vivi, a gente está falando sobre performance e vida financeira. Então, se vocês tiverem comentários, deixem seus comentários aqui, perguntas, que vai ser muito legal a gente interagir. Vivi, só nesses, sei lá, 5 minutos que você falou, já tem muitos insights legais, muita coisa importante. Então, para quem estava atento, eles devem ter pego. Acho que algumas coisas importantes que você fala, e eu acho muito legal, é a parte da consciência, né, de trazer consciência para as pessoas, primeiro, sobre como que ela está gastando dinheiro, como que ela está utilizando, e também sobre planejamento, né? Sobre as pessoas realmente planejarem. Aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem tanto esse hábito, né, de fazer planejamento de longo prazo. As coisas têm que acontecer rápido, eu preciso comprar logo, gasto mais do que eu deveria. Então, essa parte de planejamento é outro lado que é super importante, né? sim, Então, pode comentar. muito. Planejamento é uma coisa assim que a gente tem muita, assim, a gente ainda não está acostumado a viver planejando as coisas, mas é muito importante, faz toda a diferença. Sim. Na verdade, assim, o que significa pensar no longo prazo é planejar as compras, né? Uhum. Então, pensar no longo prazo poxa, eu quero fazer uma viagem bacana daqui 2 anos, então vou planejar essa viagem, vou começar agora a juntar um pouquinho de dinheiro todo mês para daqui 2 anos fazer a viagem. Perfeito. Então, é fundamental, né? Infelizmente, ainda hoje, as pessoas aqui no Brasil, a gente tem uma facilidade muito grande de parcelar as compras, Sim. parcelar no cartão de crédito, né? Esse tipo de coisa. Então, a pessoa não, em vez de juntar o dinheiro para fazer a viagem, o que ela faz? Ela faz a viagem e parcela no cartão em 10 vezes, em 12 vezes, Uhum. e aí viaja e depois passa um ano pagando a viagem. Sim. Acho Então, legal. É verdade. Duas outras coisas que você comentou e eu achei muito boas são, primeiro, quando você comentou dela sobre as decisões, ela passou a tomar melhores decisões e priorizar melhor a vida dela, né? Sobre o que que eu devo fazer, o que que eu quero fazer antes ou depois, e também sobre o quanto que falta uma educação financeira para a gente desde quando a gente é criança, porque realmente essa facilidade do cartão, muitas pessoas acabam se perdendo, né, nessa parte de dinheiro, tenho 2, 3 cartões, e isso vira uma bola de neve, e depois para consertar que fica mais complicado. A gente poderia muito prevenir isso se a gente tivesse uma educação financeira melhor, né? sim, Legal. exatamente. Nossa, totalmente, faz toda a diferença. E a gente pode aprender isso desde pequena, é que a gente hoje ainda não aprende, né? Ainda são poucas escolas que tem poucas coisas ainda na escola. E quando a gente era menor, então não tinha nada, né? Então Perfeito. é muito importante a gente aprendendo desde cedo, e quem não aprendeu desde cedo pode aprender a partir de agora. Sim, com certeza, com certeza. Acho que também tem um pouco de empatia. Então, conectando de algum jeito com o design, né? A parte de empatia. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe sempre me falava, Renato, guarda um dinheiro, porque quando você tiver mais velho, vai ser legal, você vai precisar desse dinheiro e tal. E era um pensamento a longo prazo que para mim não fazia sentido. Ah, não, por que eu vou guardar dinheiro se agora eu posso comprar aquele boneco, posso comprar aquele jogo? E aí, agora, assim, 20 e poucos anos, caiu a ficha e eu falei, nossa, fazia muito sentido o que minha mãe estava falando, porque quando eu tiver tal idade, eu quero estar vivendo dessa forma, quero estar podendo comprar ou viajar e fazer essas coisas, então é legal já começar a planejar para aquilo. E aí, criando empatia comigo no futuro, mais velho, eu falei, nossa, se eu não começar a economizar agora, lá no futuro pode ser que eu tenha alguns tipos de problema, então realmente faz muito sentido isso que você falou. Vivi, também queria perguntar para você sobre a parte agora de performance, tanto para atletas, né, numa competição, quanto na parte de trabalho ou na vida pessoal e profissional das pessoas, o quanto que a vida financeira influencia nisso.
Olha, a vida, o equilíbrio financeiro, acho que ele influencia em tudo. Eu acredito que ele influencia em tudo, né? Por exemplo, né? Imagina você uma pessoa que está com problema financeiro, que ela tem uma dívida, que ela está endividada e não sabe como vai pagar, alguma coisa assim. Como você acha que essa pessoa vive? Né? Essa pessoa, ela vive preocupada, ela não dorme direito, ela perde o sono no meio da noite. Se ela perde o sono, ela acorda cansada. Se ela acorda cansada, ela não consegue se concentrar nas coisas que ela vai fazer. Se ela precisa ler alguma coisa, ela não vai ler direito. Se ela precisa ter foco numa atividade, ela está mais suscetível a perder esse foco porque ela está cansada, está distraída, está ainda com aquela preocupação na cabeça o tempo todo. Então, influencia em tudo. Se a pessoa trabalha numa empresa, ela se distrai muito fácil, ela não se concentra, ela aumenta o risco dela perder a produtividade, então diminui a produtividade no trabalho, diminui o rendimento e aumenta até o risco de um acidente de trabalho, por exemplo, né? Uhum. Em termos, por exemplo, tem até um estudo das companhias de seguro, que fazem seguros de carros, elas sabem que se a pessoa tem o nome no SPC, ela vai ter uma chance muito maior de bater o carro. Caramba. Então, já tem esse estudo. Então, e no esporte é a mesma coisa, né? Se a pessoa não dormiu direito, ela não vai produzir igual, né? Ela não vai ter descansado o corpo como precisa descansar para poder render no outro dia, para poder treinar no melhor no outro dia. Então, tudo isso impacta. E se ela está concentrada lá no treino, se ela precisa de concentração no treino, com um problema financeiro, ela acaba perdendo essa concentração mais facilmente, né? Verdade, verdade. Você tocou em alguns pontos muito importantes, a parte de sono mesmo influencia, às vezes causa ansiedade, né, e pode influenciar na alimentação. Tudo isso também influencia nos relacionamentos, porque se você não estiver bem com você mesmo, você está com um estado emocional negativo ou diferente do que você deveria, então para lidar com o seu próprio time, pode influenciar, lidar com o técnico, né, então realmente faz sentido e acaba influenciando e vai atrapalhando a outras áreas da vida também, né? Sim, exatamente. Aí vai até prejudicando assim, se eu preciso economizar muito até para me alimentar, então não vou me alimentar direito. Vou Uhum. comer, né, comer alguma coisinha, porque para alimentar direito às vezes custa mais caro. Então acaba impactando até nisso, né? Verdade, verdade. E aquele negócio de prioridades realmente é super importante, né? Eu vou voltar nessa tecla aqui, porque algumas pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, que é positiva para a saúde dela ou para a vida dela, mas gasta dinheiro com algumas coisas que não precisaria, né? Então, essa prioridade faz a diferença, que nem a alimentação. Pô, a alimentação faz toda a diferença para a performance dele, e se esse atleta se alimenta melhor, ele performa melhor, ele tem mais sucesso e, consequentemente, ele pode ganhar mais dinheiro. Só que, muitas vezes, ele fala, putz, algumas pessoas podem pensar, não tenho dinheiro porque está muito caro, mas eu estou gastando com coisas que eu não precisaria, não deveria. Né? Legal. Exatamente. A gente acaba comprando muitas coisas que a gente não precisa, né? Assim, tem uma estatística muito interessante que diz que 70% das coisas que estão à venda, ninguém precisa comprar. Caramba, caramba. É É. bastante coisa mesmo, bastante lixo, né? Coisas que não precisaria. Legal. Sim. Vivi, vamos falar agora sobre uma parte que eu gosto muito, que é sobre mindset e crenças sobre o dinheiro. Então, esse mindset é importante e tem algumas crenças que tanto podem ajudar a gente, quanto podem atrapalhar a gente a ter uma vida mais saudável na parte financeira. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, crenças sobre o dinheiro, assim, são coisas que a gente escuta a nossa vida toda, né? Você já escutou que dinheiro não nasce em árvore? Uhum. Que Já, dinheiro não traz felicidade? já.
né? Que tem que caixão não tem gaveta, que o dinheiro é sujo. Sim. A gente escuta essas coisas a vida toda e elas influenciam em tudo que acontece na nossa vida, em tudo que a gente faz no dia a dia com o dinheiro. Então é muito importante a gente começar a perceber, a ter consciência dessas crenças para poder mudar as nossas atitudes com o dinheiro. Então, Uhum. aquela história lá que eu comentei no começo, não vou pedir desconto porque senão o vendedor vai achar que eu não tenho dinheiro, é uma crença. Uhum. Então, poxa, da onde você tirou isso? Que se você pedir desconto, a outra pessoa vai achar que você não tem dinheiro. Não tem nada a ver, né? Uhum. Verdade, verdade. Então, É, então é importante a gente tomar dessas consciências e mudando o nosso comportamento no dia a dia no uso do dinheiro. E isso vai influenciando, vai mudando tudo na nossa vida. perfeito. Eu lembro de uma vez ter ouvido uma crença que era todo rico é pilantra ou é ladrão, porque para enriquecer precisa fazer isso. E, de alguma forma, isso impacta também nas decisões dessa pessoa, né? Porque se ela não quiser ser pilantra, pode ser que ela esteja se sabotando de alguma forma. Ah, não, eu não posso ficar rico, porque se eu ficar rico, eu vou ter que ser pilantra, e eu não quero ser pilantra. Então, às vezes são alguns detalhes assim que fazem toda a diferença e a gente nem está sabendo. Então, acho que o primeiro ponto é mesmo a gente tomar consciência e fazer essa pergunta que você falou, né? Será que faz sentido isso? Será que faz sentido se eu pedir desconto, todo mundo vai, os vendedores vão achar que eu sou pobre ou não tenho dinheiro? Pô, será que faz sentido isso para mim? O quanto que está me ajudando ou está me atrapalhando? Pô, que nem você falou, um monte de grandes ricos pedem mesmo desconto e sabem que vão conseguir, e isso ajuda eles, e tudo bem, não ligam, qual é o problema para isso, né? Exatamente. E isso que você comentou é muito, muito interessante, que essa é uma crença que muita gente tem. Muita gente acha que a pessoa que é rico só ficou rico porque fez alguma coisa de errado, né? E, inclusive, hoje em dia, a gente está... Essa semana até eu li um artigo sobre isso, que a gente está no momento que está tendo a divulgação de muitos cases de sucesso, de muitos empreendedores de sucesso. E uma das coisas interessantes disso, né, que tem várias empresas trabalhando para fazer essas divulgações, porque para mostrar que tem muitos cases de pessoas muito trabalhadoras que nunca fizeram nada de errado e que tiveram sucesso e que deram certo e que enriqueceram também. Legal. Então, isso está sendo utilizado até para que as pessoas comecem a perceber esse valor e tirar essa crença de Sim, que, né, quem é rico fez alguma coisa de errado, né? Isso legal. aí não é necessário, né? Não é verdadeiro. Legal. Ah, bom saber que está sendo usado assim, realmente, né? Vários empreendedores estão começando a aparecer por aí, esse mundo de startups ou do próprio negócio está crescendo cada vez mais. Inclusive, acho que um ótimo exemplo no mundo dos esportes, né, de alguém que soube lidar muito bem com dinheiro é o Ronaldo, né? Então, pô, o Ronaldo, ele, claro, ganhou muito dinheiro, mas ele também soube como aplicar bem o dinheiro dele. Ele tem vários negócios. Ele, inclusive, tem um time de esportes, de esportes digitais, o que eu achei muito legal, que ele acabou investindo nisso. Então ele tem vários negócios e isso ajuda ele a, pô, se manter ainda mais rico, ficar ainda mais rico, né? Por outro lado, tem atletas que chegam a ganhar bastante dinheiro da mesma forma, só que em pouco tempo, por não mudar o mindset, acabam voltando a ficar pobre ou acabam ficando endividados, mesmo tendo chegado a ter milhões na conta, né? Sim, exatamente. Então tem vários casos, né, como o Ronaldo, o Guga também, Guga. né? É um caso de um atleta que soube lidar com esse recurso, reinvestir, criar valor, criar empresas, né, e investir no usar assessoria, né, de pessoas também que conhecem e poder ajudar eles a desenvolver negócios para poder gerar mais recursos, né, mais riqueza. E realmente tem muitos casos
por outro lado, de profissionais que acabam não sabendo cuidar do dinheiro e perdem tudo. E outro dia até eu li um caso de um jogador americano, né, da NBA, que ganhou muito dinheiro e perdeu tudo. Então é mais ou menos igual aquele pessoal que ganha na Mega Sena. Tem muitas pessoas, né, a gente vê muitos casos de pessoas que ganharam na Mega Sena, perdem tudo depois de um tempo. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu a cuidar do que tem. Porque quando a gente aprende a cuidar do que tem, não importa se tem 1 milhão ou 10 mil, a gente precisa cuidar do que tem, ou se é 1.000. A gente, sabendo cuidar do que tem, não importa o valor. A gente sempre tem que saber cuidar do que tem, gastar menos do que recebe. Perfeito. E essas pessoas, elas não mudaram o pensamento, né? Não percebem que aquele dinheiro todo investido gera uma renda e é dessa renda que eles têm que viver, e não do dinheiro do principal. Mas as pessoas vê aquele monte de dinheiro, acha que nunca vai acabar e resolve e sai comprando um monte de coisa, comprando passivos, né, vamos dizer. Tem uma linha muito interessante quando a gente fala de ativos e passivos, que é o seguinte, né, o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele traz isso de uma maneira muito clara. Ele fala que ativo é tudo que você compra e que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é tudo que você tem e que tira dinheiro do seu bolso. Então, por exemplo, um carro. Um carro, ele coloca dinheiro no seu bolso ou ele tira dinheiro do seu bolso? Ele tira, né? Ele tira, que a gente acaba tendo despesas, ele desvaloriza. Então, o carro, ele é um bem, mas ele não é um ativo nesse conceito, ele é um passivo. É um imóvel que você compra e aluga ele e recebe um aluguel desse imóvel. Por outro lado, ele é um ativo, porque ele vai gerar uma renda para você, um investimento financeiro que está rendendo ali todo mês. Então, isso são ativos. Então, se a pessoa acumular ativos, ela vai ter sempre um patrimônio gerando mais renda para o bolso dela. Agora, se a pessoa ficar comprando passivos, ela só vai arrumar conta para pagar, e aí uma hora o dinheiro acaba. Perfeito. Ótimo ponto para você ter tocado aí. Não é sobre a quantidade de dinheiro, né? Então, é sobre como a gente cuida disso, como a gente sabe cuidar disso e criar ativos e não só passivos, né? Legal. A Maria Inês aqui também comentou, verdade, a gente compra além das necessidades, e esse é um mindset também que a gente precisa começar a saber lidar melhor, né? Principalmente nessa nova economia que a gente está mudando, essa economia mais colaborativa, onde a gente pode compartilhar coisas, e a gente não precisa ter necessariamente tudo o que a gente compra. Então, acho que é importante a gente começar a mudar para realmente não ter problemas de dinheiro. Muito bem. Sim. Vivi, agora queria comentar um pouquinho sobre futuro, assim. O que você acha sobre o futuro do dinheiro, o futuro da vida financeira? Acho que tem algumas tecnologias começando a impactar a nossa vida. Como é que você está vendo isso? E também a relação das pessoas mudando, né? Bom, eu acho que tem muitas coisas aí surgindo, né, sobre o dinheiro. Acho que o dinheiro está cada vez mais virtual, né? Cada vez mais a gente usa o cartão, né? Hoje em dia você vai pagar qualquer coisa, vai pagar, sei lá, R$3, a pessoa pede para você passar no cartão porque não tem troco, né? Você dá dinheiro, complica, porque as pessoas, né, acabam não tendo troco, por uma questão até de segurança também, as pessoas também já não andam mais com tanto dinheiro no bolso. Sim. Então, acho que o dinheiro está cada vez mais no plástico mesmo, no virtual. Né? Por outro lado, isso acaba, assim, de uma maneira geral, ajudando as pessoas a se descontrolarem um pouco mais, né, com dinheiro, principalmente o uso do cartão, as pessoas compram, parcelam e tal, acaba
descontrolando um pouco. Mas em termos de futuro, por outro lado, também acho que tem uma tendência assim da gente ter mais ferramentas que possam nos ajudar a controlar. Legal. Se eu tenho um cartão que está ligado no meu aplicativo no celular e ele vai me avisando quanto que eu estou gastando, né? Se eu tiver, aliás, até uma ideia interessante. Agora eu não sei se isso já tem, acho que já tem alguns casos. Se eu tiver um cartão que eu tenho ligado no meu aplicativo lá, ou que o próprio cartão tem um aplicativo no celular, e que eu programo lá que eu quero gastar até tanto por mês, ele pode ir me apitando, né? Pode avisar lá, olha, você já gastou, você queria gastar 500, você já gastou 300. Sim. Então, se ele pudesse avisando a gente, seria bom, né? Legal, legal. É uma coisa interessante. Então, eu acho que o futuro, ele tende a nos ajudar nesse sentido. Em termos de investimentos também, acho que a gente consegue globalizar cada vez mais as aplicações, né? A gente tem fundos no Brasil que investem fora do Brasil, sem a gente ter que mandar o dinheiro para fora, simplesmente investindo no fundo aqui mesmo, né? Já agora, né, esse ano está muito famosa aí a história do Bitcoin, né, que é uma moeda eletrônica e tudo. Eu ainda sou mais conservadora nesse sentido, porque eu acho que, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Acho que a gente tem que, antes de querer investir numa coisa inovadora, conhecer muito bem. A gente tem que conhecer, eu sou a favor da gente conhecer, saber o que você está comprando quando a gente fala de investimentos, de moedas. E o Bitcoin ainda é uma moeda que não é exatamente regulamentada, né, por todos os bancos centrais, e ainda também é uma moeda que tem muita facilidade de pessoas que têm recursos ilegais utilizarem como forma de transferência de recursos entre países, né, entre pessoas, porque na verdade, ano passado a gente teve uma questão legal aí sobre os bancos, que precisou, muita gente que tinha dinheiro ilegal, precisou tirar o dinheiro dos bancos, e aí não sabia o que fazer, teve que arrumar uma maneira, então o Bitcoin, infelizmente, acabou sendo, assim, usado para isso. Lógico que tem muita gente que está lá com tudo bonitinho lá e que sabe investir em Bitcoin e compra Bitcoin. Mas eu acho que ainda é uma alternativa, assim, no futuro tende a ser uma alternativa, mas eu acho que não vai se resumir a isso. Legal, legal, muito bom. Bom saber sobre essa sua visão e os dois lados que você tem enxergado aí, tanto o lado positivo da tecnologia, que pode super ajudar mesmo a gente a saber controlar melhor, a saber investir globalmente, né? Quanto pode atrapalhar a gente, porque é muito fácil passar um cartão, muito mais fácil colocar lá o número e já chega na tua casa, né? A Amazon é um negócio que me rouba muito dinheiro, porque você compra um livro lá, ele já fala, por que você não compra esse também? Te recomendo esse. As pessoas que compraram o livro que você comprou, também compraram esse. Aí você só clica um botão, uma vez, e meio que já chega, né? Então, se você não soubesse controlar, para várias coisas você pode acabar se perdendo. Né? Legal. Bom, pessoal que está aqui assistindo a gente, se tiverem dúvidas, comentários, deixem aqui nessa live que a gente vai responder para vocês. Vivi, você também tocou num ponto muito legal, que é a parte sobre investimentos. Não vou entrar muito profundo nisso, porque isso seria um caso à parte, uma outra live muito complexa e grande. Mas só para que as pessoas também saibam que não é só a poupança que existe, né? Acho que a poupança é que as pessoas estão mais acostumadas, mas a poupança muitas vezes nem é a melhor aplicação para a gente, né? Só para a gente poder quebrar esse mito, será que você pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim. A poupança, ela acaba sendo o investimento mais popular, né? Ele é muito conhecido, até porque há uns pouco mais de 20 anos atrás, a única aplicação que tinha praticamente era a poupança, né? Não tinha muita opção.
mas o mercado financeiro evoluiu muito com a estabilidade econômica, com a redução da inflação, né? E então, assim, a poupança, ela acaba não sendo a melhor opção de investimento hoje em dia, né? Ela não tem uma rentabilidade muito boa e também ela só rende a cada 30 dias, né? Aquela história do aniversário da poupança. Uhum. Então, se eu aplico hoje, se eu tirar daqui 15 dias, eu não ganho nada. Se eu tirar daqui 29 dias, eu não ganho nada. Mas, então, eu tenho que esperar o aniversário da poupança para poder ter a rentabilidade daquele mês todo. Perfeito. E aí, assim, tem algumas opções, a poupança, que seriam os fundos. Fundo de renda fixa, né? Fundos conservadores, que é fundo de renda fixa, o fundo DI. Você não precisa necessariamente saber o que significa o DI ou renda fixa, mas essas duas categorias são fundos conservadores. Legal. Mas aí é importante que você escolha fundos, assim, todo fundo tem uma taxa de administração, que é a taxa que o gestor cobra para gerir o fundo. E aí é importante que essa taxa seja baixa, porque ela influi diretamente na rentabilidade do fundo. Então, seja um fundo DI ou renda fixa que seja menor do que 1% ao ano. Uhum. Essa taxa de administração. Perfeito. Quanto menor, melhor, porque aí mais dinheiro vai ficar para você. Uhum. Legal. E o fundo, a vantagem é que a rentabilidade dele é diária. Então, se você entrou, ficou... Lógico que nos primeiros 30 dias tem um imposto muito alto, se você resgatar, que não vai render também quase nada. Mas depois de um mês que você está lá, aí a rentabilidade é diária. Você não precisa esperar todo mês completar os 30 dias para você ter a rentabilidade do mês, né? Perfeito, legal. Pô, Vivi, muito obrigado. Tivemos uma aula aqui de consultoria financeira, muito bom. Então, só mesmo para as pessoas saberem, né, que existem outros tipos de investimento que são tão seguros quanto. Acho que um dos principais pontos que pega, e até pegava para mim, era, pô, poupança parece que é o mais seguro. Sempre ouvi que é o mais seguro, só que tem outros investimentos que são tão seguros quanto, e que a gente pode ter melhores rentabilidades e tal. Então, muito legal. E, aliás, também, investimento tem muito essa pegada de médio e longo prazo, né? É importante também a gente saber lidar um pouco com isso, de não querer colocar lá, esperar 5 dias e já querer tirar o dinheiro. É sobre a gente saber fazer esse planejamento que a gente estava comentando logo no começo dessa live, né? Sim, exatamente. Porque quando a gente faz o planejamento, como você comentou, se eu vou juntar uma parte do meu dinheiro para daqui, lá na frente, daqui 20 anos, por exemplo, para quando eu for pensar em me aposentar, então quer dizer que para esse dinheiro, para essa parcela, eu não preciso ter liquidez, né? Poder resgatar. Eu posso investir em algo mais de longo prazo. E aí, tendo essa visão, a gente consegue ter rentabilidades melhores pensando no longo prazo. É muito importante esse planejamento. Legal, Vivi. Vivi, e agora indo para o nosso último tópico de hoje, eu queria pedir para você falar algo sobre algumas dicas que você possa ter, referências, coisas que você queira passar, inclusive, claro, seus sites, suas redes sociais. Legal. Bom, assim, eu tenho colocado várias dicas lá no meu canal do YouTube. Eu criei um programa dos 10 hábitos financeiros enriquecedores. E lá tem vários vídeos, então tem vídeos falando de como organizar o orçamento, como mudar as crenças sobre o dinheiro. Nesse de como organizar o orçamento, suas despesas, também tem links para você baixar planilhas. Tem vídeos de como eliminar dívidas e também tem o link para você baixar planilha de eliminação de dívidas. Você pode me mandar dúvidas também lá pelos comentários do YouTube, que eu estou sempre olhando e respondendo. Então tem várias dicas lá nos vídeos. São vídeos aí, tem vários detalhes, várias informações, e eu continuo aí gravando para
finalizar aí os 10 hábitos que a gente já postou ontem, o 6º hábito. Legal, boa. Então, eu coloquei aqui para vocês, YouTube, vai lá, escreve lá, Viviane Ferreira Oficial, que você vai encontrar o canal da Vivi, começa a seguir e assiste esses vídeos. Vivi, rapidinho, vou te interromper enquanto você vai dando essas dicas, porque eu descobri que tinham algumas perguntas aqui, mas eu não estava conseguindo rolar, não estava aparecendo para mim. Agora eu estou vendo que o Francisco e a Maria fizeram algumas perguntas. Eu vou puxar e já eu te falo te chamo para as dicas de novo, tá bom? Tá bom. Então, peraí. Francisco disse, gostei do exemplo do livro, estou me livrando dos passivos. Muito bem, Chico. Muito bem. E super importante, né, Vivi? Então a gente falou aí sobre passivos e ativos. Vamos buscar mais ativos do que passivos, porque quando a gente fica com muitos passivos, aí a gente pode gerar alguns problemas no futuro, né? E a Maria, ela falou, Viviane, para pequenos e inexperientes investidores, atualmente, o que entende ser mais indicado? Bom, a gente comentou também, né? A gente acabou comentando sem querer, respondendo um pouco da pergunta dela, falamos sobre esses fundos, né? E o outro que você tinha comentado era o? Só aproveitando a pergunta dela, fazendo um parênteses assim rapidamente, não querendo complicar muito, mas os fundos, por exemplo, DI, renda fixa, com menores taxas de administração, não estão nos bancos, estão nas corretoras de valores. Mas antes de investir, de escolher uma corretora, você precisa olhar no site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários do governo, onde você vai ver quais são as corretoras cadastradas na CVM. Então, é muito importante investir através de uma corretora cadastrada, né, oficial pela CVM. E aí, na corretora, você pode escolher esses fundos. Lá tem os fundos com menores taxas. Legal. Então, eu acho que isso que é mais interessante, assim, nesse momento, para esse tipo de investidor. Legal, muito bom. E Francisco perguntou também, Viviane, preciso fazer um planejamento para minhas expedições e viagens. Existe um planejamento para 6 meses? O Francisco, ele participou da última live junto comigo, ele é montanhista e escalador, então ele faz muitas viagens, expedições, e aí ele está perguntando sobre, existe planejamento para 6 meses? Olha, existe um planejamento para 6 meses, a gente pode pensar em estimar, né, qual é o custo dessa viagem, dessa expedição, e aí planejar os próximos 6 meses, e cada mês juntar um pouco de recurso, para que daqui 6 meses tenha o recurso todo para a viagem. É lógico que em termos de investimentos, em 6 meses não dá tempo do dinheiro render muito, né? Porque no longo prazo é que o rendimento juros sobre juros vai te dando uma grande vantagem. Mas em 6 meses não dá tempo de render muito e também não adianta, aí eu diria assim, que em 6 meses poderia colocar até na poupança, por exemplo, porque em 6 meses o imposto de renda num fundo de investimentos é mais alto, né? E a poupança não tem imposto de renda. Então, para guardar dinheiro em 6 meses, na poupança estaria ok. Legal. Não daria uma grande diferença. Legal, boa dica. E acho que é legal, qualquer planejamento é melhor do que nenhum planejamento, né? Se a gente planejar uma semana, é melhor do que não ter planejado nada. Então, pô, mesmo que 6 meses sejam pouco, é melhor que tenha um planejamento, porque em 6 meses pode ser que a gente mude o que a gente está comprando de alimentação, a gente consiga conter, né, aquela impulsão por comprar coisas, daqueles 70% de coisas que a gente não precisaria comprar. Então, pô, 6 meses, tanto dá menos diferença na parte de investimento, mas mudando o mindset, pode dar uma grande diferença no bolso, sabendo economizar e tal, né? Tirar e priorizar onde você precisa colocar dinheiro ou não. E com certeza, você pode ir planejando, sabendo que você vai precisar ter para aquela expedição, por exemplo, se eu preciso comprar roupas específicas, equipamentos, eu posso ficar de olho nas promoções, né? Eu posso ir me planejando e, poxa, vai ter uma promoção, vai ter um desconto, mas espera aí, né? Aquela história, peraí, é realmente um desconto? Vê antes quanto custa fora da promoção e vê se na promoção realmente o preço está menor.
E dá para verdade. acompanhar isso também. Isso é importante. A gente acabou de passar aí pelo Black Friday e, né, algumas pessoas não deram desconto de verdade, mas tudo bem. Vivi, continuando então sobre as suas dicas, ok? Ok. Você falou então já sobre o seu YouTube, legal? Então, pessoal, segue lá a Viviane Ferreira Oficial. Ela tá postando vários vídeos muito legais e já tá na 6ª dica, certo? Exatamente. Tem também o meu site, que é o vivianeferreira.com, onde tem o blog, e lá também tem artigos, tem várias dicas também sobre finanças, e sobre vários assuntos por lá. E também tem o meu Facebook, que é o Viviane Fará Ferreira. E, enfim, então nesses canais você pode me acompanhar e ver lá mais dicas que eu vou postando. O Instagram também tenho, que é o Viviane, _F_Ferreira. E lá também eu estou sempre postando aí dicas, atividades, palestras, que eu sempre faço palestras, e às vezes algumas palestras abertas, que você pode ir gratuitamente. E se você também quiser me indicar para alguma empresa, para alguma comunidade, enfim, me chamar para fazer uma palestra, eu também estou sempre aí aberta a esses convites. Muito bom, muito bom. Vivi, você pode repetir o seu Instagram, por favor? É Viviane? _F. F. _, de novo. Ferreira. Vamos ver se eu coloquei certo. Viviane, _F, _ Ferreira, certo? Ah, não, é um underline só depois. Ah, tá. Bom, Viviane, _F, Ferreira. Instagram. Então, segue lá, Vivi, acompanha ela também pelos posts, pelas... Eu não sei se você tem feito muitos stories, Vivi, mas stories parece que também é outra coisa que está pegando bastante. Então, acompanha lá a Vivi, com certeza vai ser muito legal. E, claro, como ela falou, ela dá muitas palestras para essa conscientização, que é muito importante, tanto para empresas, né, quanto para grupos. Então, tendo interesse, chama ela, entra em contato com ela, principalmente através do site, talvez, Vivi. Qual que é o melhor contato para entrar com você? Sim, é através do site. Lá no site tem meu telefone, tem meu e-mail. Legal. E aí Então, tem uma área lá para fazer contato. Então, eu recebo tudo lá pelo site. Legal. Então, vivianeferreira.com, acessem lá, sigam ela e quem sabe você vê uma palestra ao vivo dela, que é muito bacana. Beleza? Mais insights. A gente já teve uma ótima palestra aqui, na verdade, muitos aprendizados. Inclusive, eu aprendi várias outras coisas. Obrigado, Vivi. Mais alguma dica que você queria passar? Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre essa parte de dicas gerais? Olha, vou comentar aqui, aproveitar e comentar aqui uma outra dica. Assim, bom, o meu livro, né, Eu Vivi Ficar Esperando o Imponderável, que ele não é especificamente de finanças, mas eu falo um pouquinho de como que eu vejo o papel do dinheiro na nossa vida. O livro foi escrito com base na minha superação de câncer, que eu tive o câncer de mama 2 vezes. E em função desse envolvimento com câncer, eu também tenho uma coluna no Instituto Oncoguia, onde eu falo de finanças para pacientes e familiares, né? Pacientes de câncer e familiares. E lá eu sempre procuro trazer exemplos de pessoas que, por conta de um diagnóstico de câncer, tiveram que mudar a vida, inclusive a vida financeira, e muitas vezes mudaram para melhor, por incrível que pareça. Então, o que eu queria deixar, assim, de mensagem nesse sentido é que, por mais que a gente, às vezes, possa passar por uma dificuldade, esteja num momento difícil, acontecem imprevistos na nossa vida, mas a gente sempre pode dar a volta por cima, a gente sempre pode encontrar uma saída, encontrar um novo significado para aquilo que aconteceu e encontrar um caminho melhor
até do que aquele que a gente tinha antes. Por mais difícil que possa parecer, isso sempre é possível. Legal, muito bom, Vivi. Legal que você comentou sobre o vídeo ou sobre o seu livro. Eu ia puxar esse assunto. É um livro muito legal sobre essa parte de superação e realmente para inspirar pessoas e lembrar elas que, pô, dá pra gente dar a volta por cima, dá pra gente dar um jeito e que legal que fez a diferença, você soube lidar e soube superar isso e tem ajudado muitas pessoas. Inclusive, mês passado, né, você estava fazendo você fez uma campanha, né, com o seu livro, com alguns Sim. famosos por aí, eu vi, estava acompanhando. Foi bem legal. Foi no mês de outubro, né, que é Outubro Rosa. Então, a gente fez uma campanha em prol do Outubro Rosa e divulgando o livro, porque a gente disponibilizou no último final de semana de outubro a versão eletrônica do livro na Amazon. Ele ficou gratuito por 4 dias para as pessoas acessarem, e aí a gente conseguiu divulgar. Eu fui no programa da Rádio 89, da Natália Arcuri, e onde eu falei de Outubro Rosa e finanças, né, dessa relação mesmo, o quanto que é importante a gente ter as finanças equilibradas, para a gente passar por momentos difíceis de uma maneira melhor. E então foi muito bacana, foi uma grande divulgação. E a gente conseguiu, assim, no dia 30 de outubro, foi o livro gratuito mais baixado da Amazon no Brasil. Então, sério? foi muito bacana. Nossa, que demais, Ficamos parabéns. em primeiro lugar lá no geral. Uau, que ótimo, parabéns, Vivi. Muito boa iniciativa e ótima campanha, muito legal. Ok, então o Chico aqui, ele te agradeceu também e falou que a consultoria financeira não deixa de ser um treinamento para nós atletas, a saúde financeira, sim, verdade. Então também, precisando de consultoria financeira, também entre em contato com a Vivi. Vivi, você tem atendido atletas? Você atende atletas também, né? Atendo. Qualquer pessoa que quiser repensar e mudar mesmo essa parte, essa área financeira e ter mais saudável, né? E os atletas têm uma vantagem muito grande, porque eles já têm uma predisposição para a disciplina muito maior, né? E levar essa disciplina de atleta para a área financeira, dá para fazer um link aí interessante. Muito bem, muito bem. Então, agora eu vou deixar algumas dicas minhas. Segue, aproveita. Se você gostou dessa live, já deixa sua curtida aqui pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Obrigado, pessoal, que comentou, interagiu junto com a gente. Segue a Deeper no Instagram, no YouTube e aqui no Facebook também. Marca aqui os seus amigos no comentário, pessoas que podem gostar de ouvir e vão se interessar em ouvir sobre a vida financeira e quanto que isso está relacionado com a nossa performance. Foi uma live muito legal e muito rica. E também, de novo, deixo aqui o link para o meu site. Quem tiver interesse, acessa lá, deeper.co, e vocês podem baixar um e-book gratuito que eu preparei com 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. Então, são 5 estratégias que você consegue começar a aplicar desde já, e uma delas está muito relacionada com o que a gente falou hoje, que é sobre planejamento, sobre a gente desenhar alguns objetivos e algumas metas que a gente precisa. Beleza? Semana que vem, a live vai ser com a Maíra Ramos. Ela foi atleta de patinação, ela foi vice-campeã mundial, e a gente vai falar sobre coaching. Hoje ela é coach de atletas, então vai ser super bacana também. Vivi, queria te agradecer muito, muito obrigado, realmente foi muito legal essa live, super obrigado. Eu que agradeço, Renato, é um grande prazer estar aqui com você. Legal, muito obrigado. Olha aqui. Obrigada, Marinês. Olha lá, Marinês comentando. Adorei vê-la, muito bem, obrigado, Maria, obrigado, Francisco, obrigado, Jaine, todo mundo que participou aqui. Foi muito legal ter vocês. E a live vai ficar disponível para as pessoas e também eu vou subir lá no meu canal do YouTube. Então, muito obrigado. Vivi, se tiver algum último recado final, a gente já está finalizando a nossa live. Agradeço muito a presença de todos vocês, a participação, as dúvidas, as perguntas, e
Quem tiver mais dúvida, ou depois vocês tiverem outras perguntas, coloque aí nos comentários que a gente vai acompanhar e responde para vocês. Legal. Então, muito boa noite para todo mundo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.